Teste. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Graça e paz, Senhor Jesus, amém? Amém. Agora sim, parece que só o Wesley que veio. É um grande prazer estarmos aqui reunidos mais essa noite para adorarmos o nome do nosso Deus, para nos reunirmos em torno da palavra dele, para aprender mais a respeito do Senhor. É um privilégio estar aqui em cima mais uma vez, né? Agradeço ao pastor pela confiança que ele tem depositado sobre nós, sobre aqueles que ele tem convidado para estar aqui usando do púlpito e trazendo a mensagem que o Senhor tem a nos dizer. Acho que nós não temos visitantes hoje, né? Hoje são só os irmãos que costumeiramente vêm à igreja, né? Mas mesmo assim é um prazer estarmos aqui reunidos. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta aos Colossenses, no seu capítulo 3. Colossenses capítulo 3, nós vamos ler dos versículos de 1 até o 17. Colossenses 3, de 1 a 17. E assim diz a palavra do Senhor. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham um pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Versículo 7. As quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns para os outros, visto que vocês já se despiram do velho homem e suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nesta nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando-se uns aos outros, e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um corpo. E sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e acolham e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Amém? Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor Deus, obrigado por tua palavra, Senhor. Obrigado pela oportunidade que nós temos de nos reunir aqui ao entorno da tua palavra e de poder aprender um pouco mais a respeito de ti, Pai. Te agradeço pela vida de cada irmão aqui presente, Senhor, e te peço que o Senhor me use à medida da tua vontade, apesar de mim mesmo, Senhor, e que os nossos corações e mentes estejam abertos para o que o Senhor tenha a nos dizer nessa noite. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. O título da mensagem dessa noite, que o Senhor fez com que ardesse em meu coração desde que o pastor me convidou, é buscando as coisas do alto. A igreja de Colossos, de Colossos, ela não era conhecida pessoalmente por Paulo, pelo menos na época que ele escreveu essa carta.
A gente olha ali no capítulo 1, no verso 4, ele diz a respeito disso, que ele não os conhece pessoalmente. E também no capítulo 2, no verso de número 1, ele fala que está procurando trabalhar, defender aqueles que ele ainda não conhece pessoalmente. Então, Paulo não conhecia essa igreja pessoalmente, pelo menos quando ele escreveu essa carta. E quem evangelizou ali aquela região da Ásia Menor e também Colossos foi Epáfras. Paulo fala algumas vezes a respeito de Epáfras em suas cartas. E pode ter sido ele também o fundador dessa igreja. Não fica claro para a gente na leitura bíblica quem fundou a igreja de Colossos, mas fica claro que Paulo não os conhecia pessoalmente. E os crentes que se reuniam ali na igreja de Colossos eram principalmente gentios que haviam professado a sua fé em outros deuses e participado de cultos pagãos que eram comuns ali naquela região da Ásia Menor. E isso eles fizeram antes, é óbvio, da conversão deles a Cristo Jesus. E apesar de ser uma igreja recém-plantada ali, teoricamente, por Epáfras, ela já estava sendo ameaçada por doutrinas que se desviavam do evangelho e também pelos judaizantes, que exigiam que os colossenses se sujeitassem à lei mosaica. Não, que vocês têm que se circuncidar, que vocês não podem tocar nisso, não podem fazer aquilo outro. Toda aquela religiosidade que os judaizantes queriam pregar, que não só Jesus salva, você precisa fazer mais alguma coisa. Era o pensamento dos judaizantes naquela época. E eles queriam impor isso aos colossenses naquela época. E isso causava uma confusão muito grande no meio daquele povo ali, que tinha acabado de se converter a Cristo. Então, havia um conflito a respeito disso. Obrigado. Deus abençoe. Aí eu vou falar bastante. Já vem um prenúncio aí de que vai ser mais ou menos 1h30 de pregação. 2 copos d'água, cheinho. Então, essas questões ali que os judaizantes colocavam sobre esse julgo sobre os colossenses causava essa confusão neles. E também as práticas antigas que eles tinham a respeito dos cultos que eles prestavam aos deuses deles, né, antes deles se converterem. Então, tinha uma certa confusão ali naquela igreja. Então, Epáfras foi avisado ali por... foi avisado por Epáfras do que estava acontecendo em Colossos, e Paulo escreveu essa carta, né, como uma maneira de alertar e orientar os colossenses sobre a fé que eles deveriam ter e a conduta cristã deles após a conversão. E essa carta aqui aos colossenses, ela pode ser dividida em 3 grandes seções. E nós vamos aqui no estudo dessa noite nos apegar à seção em que Paulo instrui os colossenses sobre os valores do evangelho, da graça e como se portar e o que buscar após a sua conversão. E que depois que nós nos entregamos a Cristo, os nossos olhos não podem mais estar voltados às coisas aqui da terra. A gente tem que colocar os nossos olhos nas coisas lá do alto. E é justamente sobre isso que Paulo fala aqui. E nós vamos ver basicamente 3 pontos na noite de hoje. A vida em Cristo, a morte da antiga humanidade e a nova humanidade em Cristo. Nós vamos dividir o nosso estudo, essa primeira parte dos versos 1 ao 4, depois de 5 a 9 e depois de 10 a 17. Nós vamos ver aí o que Paulo tem a dizer aos colossenses e não só a eles. Essa palavra que vem aí por mais de 2000 anos sendo transmitida, chega até nós muito viva e diz muito respeito a nós também, a como nós devemos agir e o que nós devemos fazer após a nossa conversão e após o fato de nós nos declararmos cristãos. Então, a vida em Cristo é o nosso primeiro ponto. A vida diária dos cristãos, ela requer uma união permanente com Cristo. E muitas implicações práticas, elas fluem da dependência dos cristãos em Cristo. O nosso jeito de falar, o nosso jeito de agir, até a maneira com que nós nos vestimos. Hoje nem tanto assim. Mas eu já disse isso algumas vezes aqui. Antigamente era fácil identificar um crente na rua, né? Principalmente no bairro que eu morava, tinha pelo menos umas 8 igrejas da Assembleia de Deus. E aquelas irmãs passavam na rua com o cabelão até no joelho, saia que só aparecia a ponta da unha, os irmãos de terno e gravata com Bíblia embaixo do braço. Então era o crente típico, a gente conseguia identificar. E isso implica na nossa vida com o Senhor.
a nossa união com Ele. O nosso estilo de vida muda. O jeito de falar, de se vestir, o jeito de se portar, as nossas ações, os nossos desejos. Então, essa é uma implicação prática dos cristãos na dependência com Cristo. E a maneira de obter maturidade na vida cristã, ela não é pelo envolvimento com algum tipo de esoterismo, pela busca de revelações secretas ou pela prática de disciplinas de autopunição, como era comum naquela época, ainda hoje é em algumas religiões. A gente vê aí o pessoal que fica se punindo, se batendo, né? Com um chicote esquisito, fica batendo nas costas, se cortam, sangram todinho. E naquela época tinha também essa disciplina de autopunição, que era comum em alguns cultos de religiões lá em torno da cidade de Colossos. E a maturidade, para a gente alcançar a maturidade, ela não tem envolvimento com esse tipo de coisa. A gente tem que olhar para o céu, para as coisas que estão lá em Cristo Jesus. E os colossenses, eles tinham um foco incorreto na realidade celestial. Um foco que os levava a esforços infrutíferos realizados aqui na Terra. E nós sabemos que qualquer esforço nosso aqui na Terra é inútil, porque nós não somos salvos por obra. É graça, é dom de Deus, né, para que ninguém se glorie. E como os colossenses tinham acabado de se converter, eles ainda não estavam com a mente nessas práticas que eles tinham, né? E aí vinham os judaizantes e ficavam martelando na cabeça deles: vocês têm que circuncidar, vocês não podem relar em bicho morto, tem que guardar o sábado. Então ficava complicado para eles. E muitas vezes a gente se vê em situações semelhantes também. A gente, às vezes, permite que coisas impostas pela sociedade, tradições religiosas, elas se coloquem entre nós e Jesus Cristo, e não nos permitem buscar a realidade celeste, o que Deus quer que nós busquemos de fato. E a união com Cristo em sua morte e ressurreição levou os cristãos a uma nova humanidade. O discernimento e a vida baseados nessa união nos capacita a viver como Deus ordena. Então, essa união com Cristo vai nos capacitar a viver como Deus quer que vivamos, que nós deixemos para trás essa antiga humanidade e vivamos de acordo com o que Cristo estabeleceu. Então, a fonte de toda maturidade e crescimento espiritual dos cristãos está, de fato, nessa união que nós temos com Cristo Jesus. E nós, que já fomos ressuscitados com Cristo, devemos buscar as coisas do alto. Vamos observar aqui o tamanho da extensão dessa nossa união com Cristo Jesus. No versículo 3, na parte A, Paulo diz que nós morremos com ele. No versículo 1, Paulo diz que nós ressuscitamos com ele. No versículo 3, na parte B, Paulo diz que nossa vida está com ele no céu, escondida com Deus. No versículo 4, Paulo diz que nós estaremos com ele no seu retorno. Olha que maravilha. Quando ele vir em glória, a gente vai ser manifestado na glória do Senhor. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa ligação com Cristo Jesus. No versículo 9, Paulo diz que nós fomos despidos do velho homem, e no versículo 10 ele diz que nós estamos revestidos do novo homem. Essa é a nossa ligação com Cristo Jesus. Na sua morte, na sua ressurreição, na sua volta, nós nos desfizemos do que nós éramos e nos tornamos novas criaturas em Cristo Jesus. Então não é uma ligação superficial. É profundo o que nós temos com Cristo Jesus. E essa ligação, a gente não pode permitir que ela seja ofuscada, que ela seja abalada pelas coisas aqui da terra. Por isso é que nós temos que colocar os nossos olhos nas coisas lá do céu, lá do alto. Então, a prescrição de Paulo para um comportamento correto aos olhos de Deus diz respeito à redenção que o próprio Deus concedeu ao seu povo por meio de Cristo Jesus. Então, a nossa obediência a Cristo, ela se torna uma resposta ao favor de Deus e não um meio de alcançar esse favor de Deus. Olha só o que Paulo diz nessa mesma carta, no capítulo 2, nos versos de 6 a 8. Ele diz o seguinte: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé,
como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Então, é para a gente ter cuidado com essas filosofias vãs, com essas doutrinas enganosas, porque elas não vêm de Cristo. Elas não vão permitir que a gente olhe para o céu como o Senhor quer que nós olhemos. Elas não vão permitir que nós busquemos o Senhor da maneira como Ele deseja. E também nos versos de 20 a 22 desse mesmo capítulo 2, Paulo diz algo muito parecido, que diz o seguinte: já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque, como se ainda pertencessem a Ele, vocês se submetem a regras como não manuseiem, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Então, a nossa obediência não deve ser porque nós estamos buscando o favor do Senhor. Nós já alcançamos esse favor quando Cristo se entregou na cruz. Então, há uma resposta a esse favor de Deus. Não há o que possamos fazer para que nós alcancemos isso, porque nós não merecemos. Se não fosse Cristo que o fizesse na cruz em nosso favor, nós estaríamos entregues às nossas próprias paixões. Nós não conseguiríamos salvar a nós mesmos. Então, a nossa obediência é uma resposta e não um meio ao favor do Senhor. As coisas lá do alto que devem ser buscadas estão com Cristo, que está assentado à direita de Deus. Além de buscar, o que significa atividade, não passividade, Paulo nos diz que o nosso pensamento, bem como as nossas afeições, também devem ser mantidas nas coisas lá do alto e não nas coisas aqui da terra, conforme ele diz aí no versículo 2. Não é só buscar essas coisas, mas o nosso pensamento também. Né? Tem um ditado popular aí que eu acredito que seja muito verdadeiro, né? Cabeça vazia, oficina do diabo. Né? Então, se a nossa mente não estiver nas coisas lá do alto, se a gente não colocar o nosso pensamento, as nossas afeições, a gente vai abrir uma brecha para que o inimigo se interponha nesse lugar. E nós passamos, então, a não buscar mais as coisas lá do alto. E nós vamos focar os nossos olhos nas coisas aqui na terra, que são perecíveis, conforme Paulo já disse. Em muitos dos aspectos, o falso ensino em Colossos também incentivava a atenção nas questões além desse mundo. Porém, como o próprio Paulo indicou, as falsas práticas dos colossenses impediam que eles tivessem um entendimento correto das coisas celestiais. Então, quando a gente coloca a nossa atenção em falsas doutrinas, em falsos ensinos, nas coisas aqui da terra, isso não vai permitir, não vai permitir que nós enxerguemos a realidade celestial, o que Deus espera de nós, o que nos aguarda na volta do Senhor Jesus. Então a gente tem que voltar de fato os nossos olhos para as coisas do alto. E somente aqueles que exaltam a Cristo como supremo e suficiente Salvador têm o privilégio de colocar a mente e a vida nas coisas lá do alto, onde Ele está. E é um privilégio que o Senhor nos deu, de dividir a glória dEle conosco. Né? Ele diz que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nós não sabemos o que Ele tem preparado para nós lá. E é um privilégio a gente poder olhar para o alto e poder buscar as coisas que Jesus nos ensinou. E nos esquecer desse tempo passageiro que nós estamos passando aqui nesse mundo. Então, a lógica do apóstolo Paulo, para as orientações que deu, é que nós, que já morremos com Cristo, e a nossa vida está agora escondida juntamente com Ele em Deus. Então, essa é a lógica. Nós já morremos com Cristo. Quando a gente se batizou, quando a gente mergulhou as águas e voltou, ali foi simbolicamente a gente se sepultou juntamente com Cristo. Ali estão sepultados os nossos pecados e ressuscitamos com Ele. Então nós já não fazemos mais parte desse mundo. Não faz sentido que nós busquemos as coisas aqui desse mundo, desse plano terreno. Porque nós não pertencemos a esse lugar. Nós pertencemos ao céu e um dia nós vamos voltar para lá. E embora a realidade dessa nova vida celestial e as implicações dessa vida em Cristo Jesus, elas ainda não estejam manifestadas na sua totalidade,
O fato de que a nossa vida está escondida juntamente com Cristo em Deus aponta para a segurança e a invencibilidade da nova vida em Cristo. Olha só, que segurança nós temos. É uma vida invencível. A morte, ela teve efeito sobre Cristo uma única vez. Ele venceu a morte, ela não tem mais efeito sobre ele. Ela não pode vencê-lo. Ele já venceu a morte em nosso favor. Então, em Cristo Jesus, nós somos invencíveis. É uma segurança muito grande que isso traz ao nosso coração. E o que Deus deu gratuitamente, ninguém pode tirar. É graça de Deus a salvação em Cristo Jesus. Olha o que João diz no seu Evangelho, no capítulo 10, no verso de número 29, a respeito disso. João 10, 29. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Jesus, ele está falando aí, João está retratando a fala de Jesus a respeito do bom pastor e das ovelhas, né? Que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor e o seu pastor as conhece. Então, as que foram dadas a Cristo, ninguém pode retirar, ninguém tem esse poder, é invencível. O que Cristo fez por nós é inabalável. A nossa vida está invencível em Cristo Jesus quando nós formos manifestados em glória no dia do Senhor. Então, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar aqui na sua vinda, nós seremos com Ele manifestado em glória também, conforme Paulo diz aí no verso 4. E a esperança do retorno de Cristo permanece vibrante e é fundamental para a vida cristã. Não é isso que nos movimenta, que nos faz estar aqui nesse momento? Se não fosse essa esperança que nós temos em Cristo, de que Ele vai voltar um dia, nós não estaríamos aqui. Não teria feito sentido se Ele tivesse só sido crucificado e sido sepultado, se Ele não tivesse ressuscitado. E se nós não tivéssemos a certeza de que Ele vai voltar. A nossa vida não faria sentido. Tudo isso seria de fato uma loucura, nós estarmos aqui. E João ainda, no seu capítulo 14, nos versos 2 e 3, ele diz o seguinte. João 14, 2 e 3. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês, vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Foi o próprio Jesus Cristo que disse isso. Ele foi para preparar lugar. E olha que beleza. Ele foi para preparar. Está lá arrumando a sua cama, está afofando o seu travesseiro, está botando as xícaras na mesa lá, está te aguardando. E no dia certo ele vai voltar. E a gente vai estar lá com ele. Não foi qualquer pessoa que falou. Foi o próprio Jesus. Olha que esperança maravilhosa que nós alimentamos em nossa vida. Então, para que ficar olhando para as coisas aqui da terra? Não faz sentido. A gente tem, de fato, que buscar as coisas do alto. E é isso que faz com que a nossa vida esteja em Cristo. É essa segurança na invencibilidade, é essa segurança que nós temos de que a morte não vai nos vencer, porque Cristo já venceu. E essa segurança de que um dia nós vamos estar lá no céu com Ele. O segundo ponto que nós vamos tratar essa noite é a morte da antiga humanidade, que Paulo fala dos versos 5 até o 9. Então, Paulo dá orientações fortes para que agora nós sejamos, mediante tudo que ele nos falou anteriormente, os agentes ativos no tocante a fazermos morrer em nós tudo que pertencia à natureza antiga e que era contrária a Deus. Cabe a nós isso. Somos nós que devemos fazer morrer nossa antiga humanidade. Ao fazer isso, nos livramos de nossos antigos caminhos pecaminosos. E ao dizer-nos para fazer morrer, conforme está aí no verso 5, né, ele diz, façam morrer, Paulo está usando do verbo no imperativo, é uma ordem mesmo que ele está nos dando, né? Façam morrer. E é o primeiro, e essa é a primeira de uma série de imperativos comportamentais que ele vai usar até lá no capítulo 4, no verso de número 6. Então, é uma ordem que Paulo nos dá. Façam morrer tudo o que tinha na nossa antiga natureza. Mas, irmãos, como faremos morrer essas nossas inclinações ao pecados pertencentes à nossa antiga natureza? Fácil assim? Estalou o dedo, acabou?
levantou ali do batismo das águas, acabou, nova criatura, não peco mais, não vou ser mais tentado, vou fazer morrer de fato a minha velha criatura. Infelizmente não é um passe de mágica, né? Olha que Gênesis, no seu capítulo 4, nos versos 6 e 7, o Senhor diz a respeito disso. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se fizer o mal, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você pode dominá-lo. Na minha versão está escrito assim: cabe a você dominá-lo. O próprio Deus está dizendo que nós é quem devemos dominar as nossas tentações, dominar a nossa natureza antiga, aquela na qual nós estávamos embebidos em pecado. Mas é difícil, como eu disse, né? E muitas vezes a gente acredita que no momento em que nós estamos cometendo esses pecados, Deus vira o rosto para a gente, né? Jesus não está olhando. Mas não, né? Nem está no script aqui, tem uma palavra que o pastor, inclusive, usou no último domingo, agora à noite, Hebreus 4,13, que diz o seguinte: nada em toda a criação está encoberto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Então, tudo está descoberto. Ele sabe de tudo que nós fazemos. E não adianta também a gente se firmar numa frase aí que o próprio Jesus disse, né, quando ele estava lá no Getsemane orando com os seus discípulos, um pouquinho antes dele ser entregue por Judas, está lá em João, no capítulo 26, no verso 41, que ele diz o seguinte, eu vou até esperar o Manuel colocar ali para não falar nenhuma palavra errada, João 26, 41. Ô, irmão, eu acho que eu anotei, é 16:41, irmão, eu anotei, desculpa, eu anotei errado aqui, é João 16:41. Irmão, desculpa, eu anotei aqui errado. Mas Jesus está ali, ele se distanciou alguns metros dos seus discípulos, né? Foi na hora de digitar aqui, vocês me perdoem. Eles colocam alguns metros dos seus discípulos para orar, eles pedem para que os discípulos vigiem. E ele volta, os discípulos estão dormindo. Ele fala o quê? Orem, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então a gente muitas vezes usa esse versículo como muleta, né? Ah, eu pequei porque a carne é fraca. Mas não, a gente não pode imaginar que quando a gente está fazendo as coisas que não agradam a Deus, Ele está com os olhos virados para nós. Cabe a nós manter o nosso, dominarmos a nós mesmos. Desculpa, irmão. João 17:41. Obrigado aos irmãos aí que estão me ajudando. Eu anotei errado aqui. Mas, em torno de tudo isso, né, Deus fala que nós devemos dominar os nossos próprios impulsos. Porém, Deus, do alto da sua misericórdia, irmãos, Ele não nos permite passar por tentações que não podemos suportar. O próprio Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo 13, ele diz que Deus não permite que nós passemos por tentações que não podemos suportar. Em 1 Coríntios 10, 13. Paulo fala isso, que o Senhor, ele, do alto da sua misericórdia, ele ainda permite que a gente passe por tentações que nós somos capazes de suportar. E também, não foi o próprio Jesus Cristo, lá no texto da grande comissão, em Mateus 28, no versículo 20, na parte B, ele diz o quê nesse versículo? 28, 20 na parte B. Que ele estaria conosco até o fim dos tempos. E é o tempo todo, irmãos. Não é só enquanto a gente estiver pregando o evangelho para alguém fazendo discípulos. Ele vai estar conosco. Então ele vai estar com a gente na nossa tentação, nos suportando ali. E o escritor de Hebreus fala um pouquinho a respeito disso também, no seu capítulo 2, no verso 17. Olha o que ele fala a respeito de Jesus. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos. Vamos lá para o verso 18, Emanuel. Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Olha que espetáculo, que maravilha. Ele se tornou semelhante a nós, ele passou pelas mesmas tentações que muitas nós passamos hoje. Então ele está ali do nosso lado.
Ele é capaz de nos socorrer enquanto nós estamos sendo tentados. Então, Deus, além de dizer que nós somos capazes de dominar o nosso próprio impulso, além de falar que Ele não nos tenta além daquilo que não é permitido nos passar por tentações que não possamos suportar, Jesus está no nosso lado. E Ele é capaz para nos fazer superar essas tentações. Então, não há desculpa. Nós temos mesmo que fazer morrer a nossa velha humanidade. Cabe a nós isso. E Paulo, ele apela aos cristãos para que se tornem na prática o que eles são em princípio, mortos para o pecado e vivos para Deus. Esse texto é magnífico com relação a isso. Romanos 6, dos versos 1 e 14. Vamos fazer uma leitura bem dinâmica, viu, Emanuel? Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma formos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também que com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumento de justiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como um instrumento da justiça. E o verso 14, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. O pecado não pode mais nos dominar. Eu lembro que quando a Rúbia estava aqui, ela falava uma frase que ficou muito marcada na minha mente. Ela fala que o crente ele só pode pecar por acidente. A gente não pode pecar ali por premeditação. O nosso pecado tem que ser por acidente. É difícil, irmãos? Você está na rua ali de carro, alguém te fecha, você já grita, né? Cego, Bartimeu, não está me vendo aqui não, né? Está com raiva de alguém, já alimenta aquele desejo ruim no coração, né? Já quer esganar aquela pessoa, briga com o cônjuge, já quer dar uma rasteira, jogar no chão e já levanta aquela ira, mas cabe a nós nos dominar. Né? E estão aí, né? As palavras de Paulo a várias igrejas a respeito disso. E essa aí que ele escreveu aos Romanos resume isso, essa conclamação que ele nos faz a mortificar o nosso velho homem e vivermos uma nova vida. O apóstolo, ele nos conclamou a um afastamento rigoroso do antigo estilo de vida, o qual é incompatível com a nova vida em Cristo Jesus. Ele mesmo disse nessas palavras aí que a gente acabou de ler na carta aos Romanos. Então, no versículo 5, Paulo listou ali 5 pecados. 4 deles são de natureza sexual, mais a ganância, que é identificada ali como idolatria. Se o Emanuel puder deixar ali, isso ali, ó. São os pecados que Paulo listou no capítulo 5, no versículo 5. E um pouquinho mais adiante, no verso 8, ele listou mais 5 pecados, todos os quais têm a ver com a ira de palavras abusivas. E no início do capítulo 9, ele ainda acrescenta ali com relação à mentira, né? Que nós não mintamos um para os outros. Então, é com relação a toda essa situação que nós vivíamos na nossa antiga vida, é que nós temos que ter o cuidado para não praticá-las novamente. Então, antes, todas essas coisas que praticávamos traziam a ira de Deus sobre nós, conforme está no versículo 6. Porém, agora, nós nos despimos do velho homem e de suas práticas. Ele termina aí no capítulo 9. Então, cabe a nós dominarmos a nós mesmos. Porém, Deus, do alto da sua misericórdia, nos dá todos os artifícios necessários
E temos Jesus ao nosso lado para conseguir fazer isso, para dominar o nosso desejo e nos despirmos de fato do nosso velho homem e da nossa velha humanidade. E o terceiro e último ponto é a nova vida, a nova humanidade em Cristo Jesus, que Paulo trata do versículo 10 até o 17. Então, dos versículos 10 e 17, veremos Paulo falando dessa nova humanidade em Cristo. Pensar nas coisas lá do céu significa não somente fazer morrer a nossa velha humanidade, mas também afirmar e viver como parte da nova humanidade em Cristo Jesus. Então não é só mortificar o novo homem, a gente tem que se revestir do novo, o que se torna um negócio mais difícil ainda, subiu de nível, igual no videogame, né? E em Cristo, a raça humana ela tem sido renovada em conhecimento. Paulo fala isso no versículo 10, na sua parte A, né? Não por coincidência, cada um dos atributos listados ali na frente no verso 12, eles remontam o caráter de Cristo Jesus. Então não é à toa que Paulo diz que nós estamos revestidos do nosso novo homem, conforme está no versículo 10, deixa eu pegar ele aqui. E esse homem está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. E qual é essa imagem? Paulo, no versículo 12, descreve ali alguns atributos que remontam esse caráter de Jesus. A bondade, a humildade, a mansidão, a paz, o amor. Ele traz ali. E isso demonstra o quanto Paulo havia entendido a ideia de os cristãos terem de assumir a imagem do seu Criador. Então a gente tem que se despir do velho homem e assumir a imagem de Cristo Jesus, conforme ele descreve aqui nesse texto. Então a nossa vida, nessa nova vida, não pode haver nem grego nem judeu, conforme ele diz aí no versículo 11. Por quê? É muito provável que naquela época, Paulo estava comentando a respeito do elitismo dos falsos mestres colossenses, que acreditavam que a condição espiritual deles os tornavam superiores às outras pessoas. E não só naquela época. Hoje também a gente não pode agir assim. Não é porque eu tenho uma graduação maior que de outra pessoa que eu vou me colocar superior a ela. De forma alguma. Estamos todos debaixo da mesma graça, pertencemos todos ao mesmo corpo. Estamos todos aqui pela graça e pela obra do Senhor Jesus Cristo. Então não deve haver grego ou judeu, não deve haver um superior ao outro. Ele também diz que não pode haver bárbaro nem cita. Então naquela época, os gregos eles enxergavam aqueles que não falavam grego como analfabetos e não civilizados. Eram os conhecidos bárbaros daquela época. E os citas, pela reputação, eram uma classe de escravos brutais e desprezíveis provenientes das tribos ali do redor do Mar Negro. E os citas eles eram, inclusive, ocasionalmente, satirizados na comédia grega por causa da maneira que eles falavam e que se portavam, que era muito inculta. Era um povo bruto, um povo criado ali de uma maneira bem rústica. Eram escravos ali, como eu disse, naquele redor do Mar Negro ali. Então, os gregos tinham esse olhar para esse povo, para os bárbaros. E hoje também nós não devemos olhar de forma diferente para as outras pessoas. Não devemos tratar ninguém com indiferença. É isso que Paulo está tratando aqui. Essa nossa nova humanidade não nos permite que façamos isso. E também ainda, nem escravo nem livre. Dentro do corpo de Cristo, as distinções baseadas na posição social, elas são irrelevantes. Em outra carta, em 1 Coríntios, no seu capítulo 7, dos versos 21 ao 24, Paulo fala um pouquinho a respeito disso. Olha o que ele diz lá. 1 Coríntios 7, de 21 a 24. Foi você chamado sendo escravo? Não se incomode com isso, mas se você puder conseguir a liberdade, consiga. Pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor, semelhantemente àquele que era livre quando foi chamado é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço, não se tornem escravos de homens. Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Então isso não faz diferença se você é escravo, se você é livre. A sua posição social aqui dentro do corpo de Cristo, ela é irrelevante. Isso não vai mudar nada. E é importante reconhecer que Cristo é tudo e está em todos. E a gente percebe que nas igrejas paulinas,
Posições sociais diferentes, elas continuavam a existir e não eram sujeitas a um processo indiscriminado de nivelamento, né? Paulo não exigia que quem fosse rico se tornasse pobre porque tinha pobre ali naquela igreja, de forma alguma. Essa diferença social, ela era, em vez disso, elas se tornavam oportunidades para expressar o amor de Cristo além dos limites sociais tradicionais. Então é o que deve acontecer hoje. Diferença social, financeira, isso vai existir. Existe desde que o mundo é mundo e vai existir até acabar. E isso não pode existir aqui dentro da igreja. Nós somos, como eu disse, um corpo só, somos membros de um mesmo corpo. É óbvio que vai haver alguém com a condição financeira, social, melhor do que outra pessoa. Mas ela deve usar essa condição para fortalecer o amor de Cristo aqui dentro desse lugar. Para que os outros lá fora enxerguem que em Cristo nós somos um só, assim como o Pai em Cristo é. Tem uma música assim, né, Lucas? Temos que ser um, né, como o Pai em Cristo é. Então, essa diferença social não era vista nas igrejas paulinas e não pode ser vista, né? Não pode existir aqui dentro, né, de uma maneira assim a menosprezar o outro membro. E os versos de 12 a 14, eles esboçam as obrigações mútuas de todos os cristãos, os quais levam à união. A palavra revistam-se, ela está contida aí no verso de número 12, ela nos dá a ideia dos cristãos assumindo o caráter do próprio Senhor. Então, o novo homem não é algo que os cristãos, devem construir pelo seu próprio poder. A nova identidade do cristão vai tomando forma à medida que ele vai conhecendo melhor a Cristo, a imagem de Deus invisível e aquele em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Paulo traz essa palavra no capítulo 2, no verso 3. É em Cristo que todo o tesouro do conhecimento da sabedoria está oculto. Então é no conhecimento de Jesus Cristo que a gente vai formar o nosso caráter, o nosso novo ser. E a gente vai alcançar essa imagem do nosso Criador, que ele disse ali no versículo 10. Né? Então, o conselho de Paulo era para que, como povo acolhido de Deus, santo e amado, nós deveríamos nos revestir de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Assim como Cristo era, né? Cristo era tudo isso. Tinha bondade, tinha humildade, tinha mansidão, tinha paciência. Imagina se ele não fosse paciente naquele episódio lá que está uma confusão lá, todo mundo apertando, ele devia ter umas 400 pessoas em volta dele e uma mulher toca na borda da veste dele, né? E Jesus, com toda a sua paciência, falou, alguém me tocou. Imagina Pedro, né? Pô, Jesus, 200 pessoas aqui, tu vai perguntar quem te tocou? Aí ele fala, né, saiu o poder de mim. Né, com toda a paciência, chama a mulher e diz que a fé dela salvou. Né, que nós possamos fazer com que esses atributos que nós víamos no Senhor Jesus, eles transpareçam em nós também. E nós devemos ainda suportar uns aos outros e perdoar as queixas que tivemos uns contra os outros, conforme está aí no versículo 13. Perdoar como o Senhor nos perdoou. Sendo que, acima de tudo, porém, nós devemos nos revestir do amor, que é o elo perfeito. O amor é o elo perfeito. Olha o que Mateus, está escrito lá em Mateus, capítulo 22, dos versos 34 até o 40. Jesus, ele estava discutindo com os saduceus ali a respeito da ressurreição e depois os fariseus aproveitaram ali para dar uma cutucada nele, né? E perguntam. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com a seguinte pergunta. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele, ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ame a Deus. Né? Tem até uma esquetezinha aí da cruz, né? Que o madeiro na vertical, ele quer dizer essa relação entre Deus e os homens, e na horizontal, entre nós mesmos. Né? Então, ame a Deus de todo o seu coração e entendimento, e ame ao seu irmão como a si mesmo. E depois Jesus
como subindo a régua desse amor, ele vai trazer um novo mandamento. Ame o seu irmão assim como eu te amei, o que é mais difícil ainda, né? Porque se eu me amo pouco, eu vou amar meu irmão pouco. Mas para eu amar o meu irmão como Jesus nos amou, eu tenho que entregar a minha vida por ele. E isso é um amor, assim, incomparável. Então, o amor é o elo perfeito entre Deus e a humanidade e entre nós aqui enquanto corpo de Cristo. E aqui em Colossenses 3, nós vemos muito uso das palavras vestir, revestir, despir, com relação ao que devemos e o que não devemos fazer, considerando a velha humanidade e a nova humanidade em Cristo Jesus. Então, Paulo, ele baseava a sua ética de paciência, perdão e amor no exemplo fornecido pelo padrão de redenção na obra do próprio Jesus Cristo. Em Efésios 4:32, ele mostra esse padrão da obra de Cristo Jesus. Ele diz o seguinte: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Então está aí, essa base do perdão vem dessa fala aí de Paulo, né? Que Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Então é na obra de Cristo Jesus. E se a gente avançar um pouquinho mais no versículo 2 do capítulo 5, Emanuel, ele vai dizer o seguinte, dessa mesma carta, tá? Deu-nos a vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. É no 5:2, ô Emanuel, tá ao contrário. Não é no 2:5, isso. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então essa é a base de Paulo, né? É no sacrifício, é na obra de Cristo Jesus, é que ele se baseia para falar a respeito dessas coisas. E Paulo apontava para a paz de Cristo como sendo o árbitro em nossos corações, visto que nós fomos chamados para viver em paz, conforme está aí no verso 15 da leitura que nós fizemos. Então, na nossa prática de amor, de perdão e de bondade, essa nova comunidade que nós fazemos parte deve demonstrar a reconciliação e a paz que Cristo efetuou entre o céu e a terra. Colossenses 1, 19 até o 22, Paulo fala a respeito dessa reconciliação de Deus com a terra. Colossenses 1, 19 a 22, Emanuel. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tantas que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo paz pelo seu sangue derramado na cruz. Então, Jesus restabeleceu a humanidade, essa relação da humanidade com Deus. E também restabeleceu a reconciliação entre nós mesmos. A humanidade estava fraturada. No capítulo 3, que nós lemos agora, dos versos de 11 a 13, essa parte que ele fala de que não há judeu, nem grego, nem livre, nem escravo, nem grego, nem cita, ele está falando a respeito dessa fratura que houve na humanidade por causa do pecado. E Jesus veio para restabelecer isso. Então, além disso, nós deveríamos ser agradecidos. A gratidão, ela é o reconhecimento de que Deus tem cuidado de nós, e não somente isso. Ele está cuidando e vai continuar a cuidar de nós. Habitando ricamente a palavra de Cristo em nós, conforme está aí no verso 16, ela nos motivará efetivamente. Por isso que devemos nos alimentar dela continuamente, mas não somente isso, como também ensinando e aconselhando uns aos outros com toda a sabedoria. E juntamente a tudo isso, Paulo recomenda que o nome do Senhor seja louvado por meio de salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão em nossos corações. Então, cabe a nós também buscarmos esse conhecimento de Deus, nos alimentar da palavra, exortar um ao outro e ensinarmos uns aos outros aqui pela palavra. É a instrução de Paulo aos Colossenses e ela cabe para nós hoje ainda. Então, à luz da supremacia e suficiência de Cristo, que é o foco dessa carta aqui, todas as coisas, quer sejam elas palavras, quer sejam elas ações, devem ser feitas em nome do Senhor Jesus, ou seja, sob autoridade e para a sua glória, conforme Paulo escreve aí no versículo 17. Então, além disso, todas as coisas também devem ser feitas dando por ele graças a Deus Pai, porque Deus tem nos dado todas as bênçãos que nós temos em Cristo Jesus. É proveniente dele tudo que nós vivemos aqui. Como é que a gente conclui tudo isso, meus irmãos? Paulo ele fala nessa carta aqui
como se nós já estivéssemos ressuscitados juntamente com Cristo. E assim lhe falando, ele nos exorta a buscar as coisas lá do alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Se estamos buscando as coisas lá do alto, então devemos, obviamente, pensar nessas coisas também, né? E não nas terrenas. Porque nós aprendemos que estamos mortos para este mundo e nossa vida está escondida com Jesus, em Deus. E que somos totalmente dependentes dele. E também temos a certeza da invencibilidade dessa nova vida, dessa nova humanidade em Cristo Jesus. Nós aprendemos que a fonte de toda a maturidade e crescimento espiritual dos cristãos está na nossa união com Cristo e que a obediência é uma resposta ao favor de Deus e não um meio de alcançar esse favor. Nós aprendemos ainda que devemos nos despir da nossa antiga natureza e nos revestir do caráter de Cristo, porque somos novas criaturas em Cristo Jesus. Aprendemos também que nós devemos reafirmar em nossos corações a supremacia do nome do Senhor Jesus Cristo sobre todas as coisas e que somente nele vamos alcançar a plenitude que esperamos em nossas vidas. E isso somente quando ele vier em glória buscar a sua igreja. Nós ainda não alcançamos a plenitude que buscamos em Cristo Jesus, porque ela só vai ser alcançada na glória com ele. E por fim, nós aprendemos que para conseguir realizar e viver tudo que nós estudamos nessa noite, devemos fixar os nossos olhos e mentes nas coisas lá do alto, tendo Cristo Jesus como nosso único alvo. E não é fácil, né, meus irmãos? Nós sabemos disso. E se nós assim não o fizermos, acho que cabe aqui um versículo que eu mais gosto em toda a Bíblia. Eu citei ele na última aula de EBD, que é 1 Coríntios 15, 19, que diz o seguinte: que se a nossa esperança em Cristo é somente para essa vida, nós somos os mais dignos de compaixão. Então a nossa esperança em Cristo não está aqui nessa vida, está lá, no alto. E é lá que nós devemos buscar as coisas, que a nossa vida está lá com Cristo em Deus. Amém? Maravilha, Helder, obrigado pelo apoio. Queridos, vamos ficar de pé. Eu agradeço a presença de todos aqui nessa noite. Quero lembrar, se você não pegou seu pão diário, pega comigo aqui no final. Se quer levar material da Touch Pits, tem aqui também. Lembrar você que no próximo domingo, 9 horas da manhã, assembleia, não haverá escola bíblica, tá bom? Então nós vamos fazer a nossa assembleia agora no próximo domingo, a última assembleia do ano. Pai, leve-nos para casa na tua presença. Muito obrigado por esta noite. Eu peço em nome de Jesus que as palavras que aqui foram ensinadas sejam aplicadas pelo teu Espírito em nossas vidas. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Pode